Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais um dia nos encontramos para fazer vivência da liturgia de hoje, que a igreja nos orienta, as leituras escolhidas pela nossa igreja. É uma alegria ter você comigo para partilhar a santa palavra de Deus. Eu sou o diácono Marinaldo Soares Barbosa, sou daqui da Paraíba. Então sempre que você dê seu joinha, seu like, compartilhe, para que a palavra de Deus fique mais divulgada. Aqui estamos com o ícone de Santo Inácio de Loyola. Esse ano, dia 31 de julho, nós comemoramos 500 anos da sua conversão. E a frase que nos faz rezar hoje, nessa liturgia, é aquela que diz assim: muita sabedoria unida a uma santidade moderada é preferível de Santo Inácio. Muita santidade com pouca sabedoria. Guarde bem isso. Nós queremos rezar hoje por algumas pessoas que nos pedem oração. Por minha amiga Célia, que outra noite ela me pediu oração por ela, pela família dela. Por meu amigo Flamarion, que está na UTI. Deus há de recuperar a saúde dele. Ele não estava reagindo aos antibióticos, mas a palavra de Deus é a nossa grande oração. Por Adriano, que deseja passar no concurso. Por Cláudio, na busca de um emprego. Por Kelson. Por Késia. Por Elan. Por Severino, meu afilhado Haroldo. Pela alma da minha irmã Renilda, que partiu ontem, uma grande amiga. Trabalhamos 20 anos juntos. Por Dona Nina, mãe de Noelma. Por todos nós que estamos aqui nesse momento rezando uns pelos outros. Hoje nós estamos em Mateus no capítulo 9. É um capítulo 9, é um capítulo dedicado à cura, à libertação e à divulgação de sinais. Jesus, ele revela toda a misericórdia, meu irmão, minha irmã, de Deus, aquele que o procura. Hoje ele cura um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Então, vamos nos preparar, como diz Santo Inácio de Loyola, para escutar e guardar a palavra que nos transforma. Então, coloque a mão no seu coração, peça a Deus, diga para Deus que você nunca está sozinho, o Espírito Santo de Deus está dentro de você. Mas mesmo sabendo que Ele está dentro de você, você precisa desejar a sua companhia e pedir a Deus uma graça. Senhor, que eu tenha um coração cheio de ternura para te servir sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os chefes, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus, ele percorria toda a cidade e povoado, ensinando em suas sinagogas, preparando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, a liturgia de hoje ela é muito bonita e muito rica. Hoje nós rezamos no capítulo 32 de Gênesis. Estamos diante de uma história do povo, uma história que o povo contava de pai para filho, que era a história dos patriarcas. Era
Abraão teve sua história, Isaac teve sua história que marcou o povo. Hoje é Jacó, tem a história que marcou o povo. Jacó, ele fugiu, né? Ele era muito egoísta, muito astuto, e despojou a herança do irmão. E teve que fugir para a Mesopotâmia. Um dia ele voltou, arrependido, mas seu irmão ele não quis receber ele não. Jacó se angustia e abre-se o coração à oração. E pede a Deus, ó Deus, me salva, por favor, da mão do meu irmão Saul. É assim que fazemos também, a oração, esse contato íntimo, direto com Deus. E nós precisamos durante toda a semana fazer esse exercício, orarmos uns pelos outros. E Jacó abre uma luta, porque ele sabe que Deus não abandona. E ele luta com Deus. E desse relato nasce a luta de Jacó com Deus. O nome Israel significa lutou com Deus. E Deus muda o nome de Jacó para Israel. A mudança desse nome para Israel, meu irmão, minha irmã, serve para explicar as inúmeras lutas do povo de Deus. Na cultura de Israel, se alguém visse a face de Deus, morria imediatamente, não podia ver. E Jacó foi poupado da morte. Por isso deu nome àquele lugar que ele fez, teve aquela luta, aquele combate de Fanuel. Significa o que Fanuel diácono? A face de Deus. Deus não revela o seu nome para salvaguardar o seu mistério, mas concede a Jacó a sua bênção. Então, meu irmão, minha irmã, devemos lutar na oração fervorosa, não desistir nunca das pessoas, não ficar falando das pessoas, não ficar desdizendo, maltratando, procurando culpa. A oração permanente com Deus é que nos aproxima do seu Filho Jesus. Hoje nós estamos no Evangelho, no capítulo 9 de Mateus. Ao longo da semana, vimos muitas citações. Jesus, muitas ações libertadoras de Jesus, como a cura de um paralítico, está lembrado? A cura de um paralítico, a cura daquela mulher com hemorragia, a cura da filha de Jairo, lembra? E hoje a gente vê uma cura do homem endemoniado. Mateus não traz o relato explícito como traz Marcos. Ele traz poucos detalhes. Diz apenas que o homem possui um demônio, esse é essencial, e que o espírito maligno não deixava aquele homem falar, e que Jesus expulsa o espírito do mal. E quando ele expulsa o mal daquele homem, ele começa a falar. Ou seja, a importância de falar, pregar o Evangelho. Falar sempre na palavra de Deus, no reino, anunciar sempre o reino. O Evangelho é essa linda oração que muita gente não percebe. Todo dia para você ler o Evangelho. Que ler o Evangelho em si é colocar diante de você o próprio Jesus. Jesus ele ensinava nas sinagogas, pregava, né, o reino de Deus, curava todo tipo de doença e enfermidade. Jesus, meu irmão, minha irmã, ele sempre foi sensível, muito sensível, às necessidades das multidões. Os doutores da lei se tornaram profissionais da religião, não cuidavam com carinho das suas ovelhas. O importante para eles era o dinheiro. Jesus afirma que não tem que se interessar não tinha quem se interessasse pela aquele seu povo sofrido, abandonado. E diz assim, ele precisa de pastores. São poucos pastores para cuidar desse rebanho. Trabalhadores para cuidar da messe. E quem cuida da messe somos todos nós, somos batizados. Batizados e enviados a evangelizar o reino de Deus. Não é só os consagrados que estão no caminho do anúncio, não. São todas as pessoas. Nós vamos rezar
nesses dias atuais, nesse evangelho, pela mudez do povo. Os fariseus, ao invés de reconhecer o amor misericordioso de Deus, que habita em Jesus, só conseguem murmurar. Tem muita gente assim, meu irmão, minha irmã, só faz murmurar. Quantas pessoas de hoje não têm esse demônio da murmuração, da incredulidade, da mudez, não sabe expressar, não sabe dizer o que sente. Tenha calma, meu irmão, minha irmã, vai chegar seu dia. Você precisa só exercitar. Você sabe o que significa a palavra mestre? A mestre é grande, mas poucos são os operários. A palavra mestre significa o quê? Roça, roçado, onde se plantava. Oremos pedindo a Deus santas vocações, santos leigos, para o roçado, para colher o que foi plantado por Jesus. Jesus identifica naquele homem que foi curado da sua mudez como uma raiz espiritual. Desta vez foi o demônio mesmo, meu irmão, minha irmã. Porque Jesus, ele sabe todas as coisas. Não foi nenhuma influência psíquica, não. Tem muita gente também aí com dificuldade de saber o que é certo e o que é errado. Quando o mundo fala da multidão, aquela multidão que viu algo tão bonito, né? São aqueles que acolhem o reino dos céus. Os fariseus dizem que Jesus acolheu por meio dos demônios que expulsavam os demônios. Gente maluca, invejosa, gente prepotente. Jesus, ele é capaz de compadecer do cansaço, da falta de rumo das pessoas. Ele precisa, meu irmão, de seus discípulos, que eles sintam o que ele sente, que ele enxergue o que ele vê, que eles façam por amor, se compadeçam. E nós somos batizados para isso mesmo, para sermos cristãos que vão sair pregando a boa notícia. A messe é grande, os trabalhadores são poucos. Nós temos inúmeras realidades, mas vem na minha mente agora os trabalhadores, as pessoas que vivem o Concílio Vaticano I e esquecem que nós estamos no Concílio Vaticano II. Acorde, meus irmãos, minhas irmãs, pare de ser desobedientes. Nosso Papa chama-se Francisco. É a ele que devemos seguir. É a ele que devemos ouvir. Cuidado com os fariseus, com os hipócritas. As ações desse povo. São poucos que estão disponíveis para ensinar, para pregar, para curar. São poucos que estão preocupados com a vida do irmão. Estão mais preocupados com o bolso, com o que vão ganhar, com a teoria da prosperidade. Nós precisamos fazer, como disse Santo Inácio, uma experiência com o ressuscitado. Experiencie estar com o ressuscitado. Vamos pedir a Deus que Deus possa enviar trabalhadores para a sua messe. E que possamos fazer essa experiência com Jesus ressuscitado na vida do seu povo. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, e te guarde. Que o Senhor volte para ti, tenha misericórdia de ti. Volte para ti o teu olhar e dê a tua paz. Abençoai-vos, o Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia. O Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Peçamos a Deus, ao Pai, pessoas consagradas ou não, para espalhar o reino de Deus no mundo. Deus te abençoe. Tenha um dia alegre e feliz.